Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a verdadeira paz. Certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos: vão de dois em dois, de cidade em cidade, de casa em casa, e onde você chegar, você diga naquela casa: paz seja nesta casa. Se houver um filho de paz, essa paz fica, se não, volta para você. Então eu quero que essa paz que está no meu coração, a paz de Deus, de Cristo, de Jesus, esteja também na sua vida e no seu lar. Você recebe essa paz? Então diga assim: eu recebo esta paz que vem de Deus para a minha vida e para o meu lar. Receba em nome de Jesus. Muito bem, minha gente, é muito bom estar com vocês aqui em mais um dia do Agir de Deus. Estamos aí com as nossas pérolas de sabedoria e agradecemos a nossa audiência aqui pelo rádio, tanto em Curitiba, em Guaratuba, e você que nos ouve também pelas plataformas digitais de áudio e também no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a cidade de onde você está nos ouvindo, e que Deus abençoe a nação brasileira. E esses dias eu tenho orado antes e depois da oração eu trago a reflexão. Estamos numa série dos Salmos e hoje será o Salmo de número 80. O conselho que eu tenho te dado é que você leia na sua Bíblia o Salmo 80 hoje na íntegra. Todos os versículos, é um salmo pequeno, mas aqui a gente vai fazer uma reflexão para trazer para a nossa vida espiritual para um dia incrível que vamos ter em nome do Senhor Jesus. Se você me ouve logo pela manhã por alguma emissora de rádio, alguma plataforma digital, que você tenha um dia de excelência. Se você estiver me ouvindo de noite, que você tenha uma noite abençoada. Você que vai ouvir pelo canal do YouTube, talvez até de madrugada, que Deus te proteja e dê vitória para você. O importante é que você está conectado com o agir de Deus. Lembrando, pessoal, que no final de semana, domingo, dia 31 de agosto, nós nos reunimos às 9h30 da manhã, aqui em Curitiba, no centro da cidade. Nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Domingo, 31 de agosto, 9h30 da manhã. Você é muito bem-vindo e eu quero te ver lá com a gente. Se possível, venha no presencial e seja abençoado também ouvindo uma palavra de fé na nossa sala da sabedoria. Bom, vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pela salvação em Cristo Jesus e por ser um comunicador da fé, por ser um pastor que está ministrando a tua palavra o mês todo, todos os dias da semana. O Senhor tem me dado essa graça para semear a tua palavra através de vários veículos de comunicação, pelas ondas amigas do rádio, pelo canal no YouTube, pelas plataformas digitais, pelo nosso Spotify. Ou seja, estamos semeando a tua palavra, trazendo conteúdos que geram fé, e quem ouvir seja abençoado, seja impactado pelo poder da tua palavra. Senhor, nós pedimos a bênção da cura divina, para os enfermos sejam curados no dia de hoje, que a provisão chegue neste lar, provisão financeira, o alimento, o pão de cada dia, enfim, as vestes, o abrigo e tudo aquilo que tivemos que fazer no dia de hoje, que o Senhor dê a cada um capacidade para fazer o que tem que fazer, sabedoria, discernimento espiritual, Senhor, e nos livra de todo o mal. E tenha misericórdia também da nossa nação, do Brasil, essa nação gigante. Meu Deus, cerca essa nação e faz um milagre, Senhor, neste país, em nome de Jesus. Abençoa também a vida financeira, a vida profissional de cada ouvinte e aqueles que semeiam, aqueles que têm abençoado o nosso ministério, aqueles que ainda hoje farão uma semente financeira, plantarão uma semente. Libera o teu favor, abençoando cada colaborador ou aqueles que vão começar a colaborar também a partir de hoje, que foram chamados pelo Senhor, e alguns tiveram até um sonho essa noite e sonharam que estava colaborando conosco e agora está ouvindo a oração da fé, é porque está confirmando que eles precisam semear, que quem planta colhe, é dando que se recebe, é aquele que planta, ele vai colher, é a tua palavra, é a lei da semeadura. Então Deus, em nome de Jesus, que não falte nada neste lar e todos tenham do bom e do melhor para uma vida saudável, uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Gente amada e querida, o Salmo de número 80, a gente vê aqui
Também que é um salmo de lamento, que clama a Deus pela restauração e ajuda em tempos de crise. O salmista apela para a memória de Deus e a sua proteção sobre o povo de Israel. Então, quando você vê o povo de Israel, que aconteceu lá no passado, você tem que trazer para a nossa realidade também, né? Nós estamos precisando, talvez na nossa família, talvez na nossa cidade, na nossa nação, com certeza, está precisando de uma restauração e da ajuda do alto nesse tempo de crise e de turbulência, né, em várias áreas aqui da nação. Então vamos continuar orando, pedindo a misericórdia de Deus e clamando ao Altíssimo aí para intervir, porque certamente o Senhor se manifestará, com certeza. Deus é fiel às suas promessas, à sua palavra. Então, quem confia no Senhor não ficará na mão, vamos assim dizer, né? Deus proverá. Diga aí, Deus proverá, tá bom? Verso 1, o salmista se dirige a Deus como o pastor de Israel, evocando a imagem de proteção e cuidado. Ele pede que Deus ouça sua oração e se lembre de seu povo. Então a gente vê aqui o clamor a Deus como pastor. Por isso que o salmista, no Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a importância que o salmista fez aqui, esse clamor, né? Esse clamor, ele diz assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Olha que lindo isso aqui. Então isso é um clamor a Deus, né? Para Ele nos guiar como o nosso pastor, o nosso supremo pastor, o bispo das nossas almas, o nosso Deus eterno, né? O verso 2 e 3, ele pede também restauração. Quem sabe, meu amado ouvinte, você está precisando de uma restauração da sua vida, restauração conjugal, restauração familiar. Vamos clamar a Deus. Deus pode e quer restaurar a sua vida. Porque aqui no Salmo 80, o verso 2 e 3, o salmista clama para que Deus se manifeste e restaure a sua glória. Ele menciona aqui as tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, representando a totalidade de Israel, e pede que Deus ilumine seu povo. Que assim Deus também possa iluminar a gente, né, pessoal? A nossa família, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs de fé e a nossa nação, né, gente? Bom, o verso 4, o salmista pergunta até quando Deus ficará irado com as orações de seu povo. Essa pergunta reflete a angústia e a urgência da súplica, buscando entender a razão da aparente distância de Deus. Não tem momentos na vida, gente, que você pensa assim: nossa, Deus eu acho que está distante, parece que Deus não está nem aí comigo, parece que Deus esqueceu de mim. Às vezes não passa na tua cabeça? Eu vou dizer para você que às vezes acontece com todo mundo, não pode acontecer sempre, senão a gente está descrente de Deus, aí não é bom. Mas a gente é humano, né? Às vezes está naquele momento, uma luta, uma prova, uma batalha ali, e parece que o negócio não sai, não resolve, e você não sabe mais o que fazer. Mas lembre-se, Deus tem a hora certa, minha gente. Não desanime. Estamos aqui te ajudando toda semana. Você está aqui comigo ouvindo, então nós não estamos sozinhos, não. Nós estamos juntos. Como eu digo aquela frase, né? Juntos com Jesus, nós somos mais fortes. É isso, minha gente. Então vamos se unir na fé e assim a gente vai vencendo, com a graça de Deus. O verso 5 ao 6, o salmista expressa que Deus alimentou seu povo com lágrimas e que eles são alvo de zombarias entre as nações. Isso destaca a dor e o sofrimento que o povo está enfrentando. Às vezes o povo de Deus passa por isso, né? Às vezes somos alvo de zombarias, né? De escárnio, né? Tem pessoas que zombam da gente, né? Dos cristãos em geral, né? Aquele que é fiel a Deus não vai ser compreendido por todo mundo, não. Quando um cristão verdadeiro está agradando todo mundo, alguma coisa está errada, né? Porque você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, não é eu que vou agradar, né? Então você tem que entender que Deus é a nossa defesa, minha gente. Jesus garantiu a sua presença com a gente. Então confie em Deus aí e Deus vai te dar vitória diante desses momentos difíceis aí. Bom, verso 7.
O clamor por restauração é reiterado aqui. O salmista pede que Deus volte para seu povo e o salve da situação de desespero em que se encontram. Então ele está pedindo um apelo aqui à restauração. Eles estavam desesperados aqui. Então, meu amado, quem sabe você está desesperado, acalma. Então essa palavra é para você. É um remédio santo. É uma vitamina espiritual para você entender que Deus vai te dar graça. Corrija a sua rota, veja, fale com Deus. Cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua individualidade. Então fale com Deus. Eu posso estar enfrentando um problema, você está enfrentando outro. Então cada um tem que saber da sua vida. Apresente a Deus essa situação, ore, descanse no Senhor e veja, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar sabedoria para fazer o que você tem que fazer. Tem coisa que está tudo pronto, só que a gente que não está sabendo, vamos assim dizer, caminhar, né? Então a gente tem que caminhar com fé, e fé exige prática. Fé sem obras é morte, tem que ter prática, tem que ouvir a palavra, ouvir a instrução de Deus, entender a instrução e imediatamente colocar em prática, e a fé vai agir em nosso favor, tá certo? Verso 8 e 9, o salmista lembra que Deus trouxe Israel como uma videira do Egito e a plantou na terra. Essa metáfora simboliza a escolha e o cuidado de Deus pelo seu povo, enfatizando a expectativa de frutificação e prosperidade. Então creia que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor através de Jesus Cristo, né? Jesus, a videira verdadeira, em Cristo Jesus, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Do 10 ao 11, ele descreve como a videira cresceu e se espalhou cobrindo a terra. Este crescimento é um sinal da bênção de Deus, mas também contrasta com a atuação, aliás, com a atual, né, desolação do povo. Então a videira se espalha. Então creia que eu estou aqui, você está aí, nós estamos espalhados, né, por essa nação e vamos fazer a diferença, que Deus vai agir e Deus fará maravilhas em nossa terra. Por último aqui, encerrando aqui do 12 ao 19, o salmista pergunta por que Deus permitiu que a videira fosse destruída, uma metáfora para a desolação de Israel. Isso reflete a confusão do povo diante do sofrimento. E ele menciona os invasores que têm devastado a videira, destacando a opressão que Israel está enfrentando. Isso simboliza a luta contra as forças que se opõem ao povo de Deus. Com a gente, pessoal, é a mesma coisa, a oposição maligna, mas a vitória é nossa, minha gente, em nome de Jesus de Nazaré. E existe uma esperança de um futuro. O salmista expressa esperança de que Deus restaurará a videira e a fará prosperar novamente. Ele pede que Deus fortaleça o povo, para que não se desvie, mas permaneça firme na fé. Qual que é a conclusão? O salmo termina com um clamor final, pedindo que Deus, Senhor dos Exércitos, restaure o povo e faça brilhar seu rosto sobre eles. Essa invocação reafirma a dependência total de Deus. Gente, como é maravilhoso depender de Deus, porque Deus lutará as nossas batalhas. Deus lutará em nosso favor. Que Deus te fortaleça com saúde, com paz, com esperança, porque juntos, com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Um abraço. Deus te abençoe. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.